Prevenção dos incêndios, pede Cavaco Silva. Quando se aproxima também o período eleitoral, temos legislativas e logo a seguir presidenciais, é meu convidado Diogo Freitas do Amaral. Boa noite, Sr. Professor, bem-vindo. Boa noite. Se calhar começamos por aqui. Passaram 4 anos da chamada da Troika a Portugal. O país está neste momento num momento de viragem? Do ponto de vista político, só saberemos em outubro e em janeiro ou fevereiro. Se haverá viragem ou não, eu espero que sim. Porque, do ponto de vista económico e social, eu acho que o país não está nada bem. É certo que houve muitos erros cometidos nos últimos 10 anos. Chegou-se um momento em que era necessário pedir assistência externa, veio a Troika, que elaborou um memorando que em si mesmo era mau, porque impunha a austeridade e prometia o crescimento económico. Ora, qualquer economista ou qualquer pessoa que saiba alguma coisa de economia sabe perfeitamente que não é possível, em países como Portugal, talvez seja na Alemanha, não sei, mas em Portugal não é, com certeza, nem em Espanha, nem em França, nem em Itália, nem na Grécia, haver austeridade e ao mesmo tempo crescimento. Portanto, o próprio programa encerrava um paradoxo. Encerrava um paradoxo. Por outro lado, o Dr. Passos Coelho cometeu, a meu ver, o grave erro de dizer que não só o programa da Troika coincidia com o programa do PSD, o que não é verdade, mas também que o governo iria além da Troika, o que infelizmente foi verdade. E foi muito mais impositivo de sacrifícios, sobretudo às classes médias baixas, do que teria sido necessário. Bom, mas passaram 3 anos e a Troika fez aquilo que se chamou uma saída limpa. Bom, é preciso ter presente que quase nenhuma das metas que constavam de memorando foi cumprida. Primeiro, a primeira preocupação era começar a reduzir a dívida pública. Não só não reduziu, como aumentou. Estava entre 90% e 100% do PIB, passou para 130%, o que, com algumas correções contabilísticas, deve andar pelos 120%. Bom, portanto, subiu. E não se vê que esteja a baixar. Todos os semestres vai continuando a subir. Portanto, o primeiro grande objetivo não foi conseguido minimamente. O segundo grande objetivo era a redução do déficit orçamental. Aí houve esforços importantes, houve esforços positivos, embora não tivessem sido feitos como dizia o memorando. A verdade é que o ano passado, em maio, nós estávamos ainda com um déficit do ano anterior na casa dos 5 e tal por cento do PIB, e viemos a ter no final do ano 4,5%. O que estava no memorando, depois de revisto e ajustado, era menos de 3% no final do programa da Troika. Portanto, ainda ficámos 1,5% acima, o que é imenso. E o Governo promete que até ao final deste ano consegue ficar abaixo dos 3%, mas já sabemos que o FMI e a Comissão Europeia não concordam e acham que vai ficar acima dos 3%. Portanto, a meta do déficit orçamental também não foi conseguida. Mas podia-se ter feito de outra maneira? Podia. Aproximámos-nos do objetivo, ao contrário da dívida em que estamos cada vez mais longe do objetivo, aí aproximámos-nos do objetivo, mas não atingimos. Podia-se ter feito de outra maneira? Podia e devia. Porque o memorando expressamente dizia, e o PSD, o PS e o CDS assinaram, que 2/3 da redução do déficit deviam ser feitos através da redução da despesa pública e 1/3 através do aumento de impostos. Ora, foi mais de 2/3 através do aumento de impostos e menos de 1/3 através da redução da despesa pública. Mas a despesa pública são salários e pensões em grande parte. Não. Há as chamadas gorduras do Estado, onde o Governo não soube mexer ou não quis mexer, porque estão lá os boys e as girls dos grandes partidos e, portanto, era fazer sangue à própria base partidária do Governo e do principal partido da oposição. Ó, Sr. Professor, mas o Governo não fez sangue na sua própria base eleitoral de apoio quando cortou nas pensões e quando reduziu?
Fez e não precisava de ter feito. Acho, aliás, que não foi só sangue, foi uma ilegalidade grave. Porque quando eu, aos 23 ou 24 anos, entrei para professor universitário e, portanto, funcionário público, eu assinei um contrato com o Estado, pelo qual me obrigava a investigar e a dar aulas e a fazer exames, e, em troca, o Estado comprometia-se a, por um lado, pagar-me um determinado vencimento mensal e, por outro, garantir-me uma pensão de reforma, de acordo com a evolução do custo de vida e dos cálculos legais. Bom, como é que passa pela cabeça de um governo democrático, aliás, com muito poucos juristas e com fraco apoio jurídico, quer dizer, depois do funcionário público ter cumprido a sua parte do contrato durante 35, 40, 42 anos, no meu caso, em alguns casos 46 anos, e depois vem o Estado e diz, mas eu não cumpro a minha parte, eu vou-vos cortar as pensões. Isto é uma coisa inadmissível, inconcebível. Isto devia ter sido tudo declarado inconstitucional, não sei se não o virá a ser um dia, e foi uma prova do enorme desrespeito que este governo teve sempre, ao longo do seu mandato, pelo Estado de Direito. Violou a Constituição. Depois, quando o Tribunal Constitucional o assinalava, atacou o Tribunal Constitucional. Foi a primeira vez desde o 25 de Abril que se viu um governo constitucional atacar um tribunal. Nunca tinha havido. Bom, e houve 4, 5, 6 ataques seguidos. Bom, ilegalidades sem conta. Bom, portanto, quer dizer, vamos lá ver. Mais, o memorando apontava para um crescimento que rapidamente atingisse os 3%. Estamos abaixo de 1% de crescimento. Estamos no 0,9%. É o chamado crescimento anémico. Nós, assim, não vamos lá. O desemprego, que é enorme, baixou ligeiramente. Sim. Mas sabe-se, e o governo ainda não teve a coragem, a hombridade, de revelar esses dados. Sabe-se que uma grande parte daquilo que baixou no número do desemprego são pessoas que emigraram, 300 mil, ao que parece, e são pessoas que estão em curso de formação. E ainda hoje ouvi no noticiário que vai haver mais cursos de formação para tirar mais pessoas da lista do desemprego. Mas essas pessoas não têm emprego. A lista que o governo publicar não era a do desemprego, ou não era só essa, era sobretudo a lista da formação, da criação de empregos. Isso e do emprego efetivo do país. Bom, mas grande parte dessas medidas não foram impostas pela Troika que nos emprestou o dinheiro? Bem, em parte foram. Havia margem de manobra para as recusar. Em parte foram, mas o governo devia ter tido mais capacidade negocial. Comportou-se sempre como um bom aluno, de rabo entre as pernas, perdoe-se uma expressão, nunca ergueu a sua voz, nunca protestou, aceitou sempre o que lhe impuseram. E não defendeu, portanto, os interesses nacionais. Não defendeu. Ou se defendeu, fê-lo em silêncio, o que politicamente é a mesma coisa que não ter defendido. Bom, portanto, eu acho que o balanço é este. Tinha que se fazer um programa de reajustamento? Tinha. Precisava de ser tão severo? Não. Como é que podia ter tido êxito? Não sendo tão severo nos cortes das pensões e nos despedimentos e na reforma ultraliberal da legislação de trabalho, que significa mais despedimento e mais desemprego, como é que isso podia ter sido feito? Como dizia o memorando, cortando na despesa em vez de aumentar a receita. As instituições internacionais... Hoje há pessoas em Portugal a pagar mais de 50% do seu rendimento em IRS. Há pessoas, como dizia no outro dia, o engenheiro Ângelo Correia, que é insuspeito porque é um dos principais, foi sempre um dos principais elementos do PSD, a dizer que não gostava de viver num país em que tinha de trabalhar 7 meses para o fisco e 5 meses para ele e para a sua família. Eu digo exatamente a mesma coisa. Isto não faz sentido. Mas aqui chegados, estamos com os cofres cheios, aparentemente. Bom, isso é uma expressão que foi dita com uma certa prosápia, mas eu tenho as minhas dúvidas que os cofres estejam assim tão cheios. O que eu acho é que há uma reserva. E bem, para que, se de repente houver uma perturbação dos mercados,
o país não tenha que ir logo, no dia seguinte, pedir um novo resgate. Bom, acho que há... Mas o Primeiro-Ministro disse na semana passada, se não estou em erro, que o país até tem condições para vir a ser um dos mais competitivos da Europa, até do mundo. Bem, eu já ouvi isso a vários primeiros-ministros, portugueses e estrangeiros, e a verdade é que a Europa se afunda ano a ano, precisamente por falta de competitividade. O grande problema europeu, para além das divisões e dos egoísmos nacionais, onde prepondera o egoísmo cego da Alemanha, que até agora os líderes europeus ainda não tiveram coragem de bater com o murro na mesa, já era tempo, que a Alemanha está perante a última oportunidade de não destruir a Europa. Quer dizer, já fez a guerra franco-prussiana no século XIX, fez 2 grandes guerras no século XX e agora está a asfixiar a Europa através do poderio financeiro. E, portanto, era a altura de começarem a erguer-se vozes significativas. Esperava isso do Presidente Hollande, mas ele tem-se mostrado muito pouco corajoso, para não dizer o nome feio que ele merece. Bom, temos a Itália com alguma coragem, mas sem peso político suficiente. A Espanha e Portugal calados como bons alunos. Mas a Alemanha tem a capacidade financeira que esses países não têm. E há aquele velho ditado, quem dá o pão dá a razão. Não é verdade. Se isso fosse assim, nós também nunca teríamos tido um Estado social ou políticas sociais na Europa. Bom, porque os ricos é que têm o dinheiro e os ricos não queriam pagar impostos para o Estado Social, mas foram obrigados a pagar e muito bem. Quer pelos socialistas, quer pelos democratas cristãos. Não podemos esquecer que o Estado Social Europeu, que é uma das maiores invenções e conquistas da história da humanidade, bom, foi construído, a seguir à guerra, sobretudo, embora tivesse começado um pouco antes, mas foi construído pelos esforços conjuntos de socialistas democráticos e democratas cristãos. E o que hoje nós estamos a ver na Europa e no lado republicano da política americana é uma tentativa de destruir aos poucos ou de uma vez o Estado Social para que os impostos sobre os mais ricos possam finalmente baixar, à custa de manter na pobreza as pessoas que não tenham condições para melhorar. São olhadas como uns incapazes, como uns incompetentes. Isso está na filosofia neoliberal. E sabe uma coisa curiosa? O criador da filosofia neoliberal, que é o economista prémio Nobel, infelizmente, Friedrich Hayek, acusa simultaneamente socialistas e democratas cristãos, incluindo os papas, de terem embarcado nessa aventura, diz ele, sem sentido, de fazer um Estado social para tratar melhor os pobres e os menos favorecidos. Bom, e ele diz, isto só tem uma explicação. Em relação aos católicos, deixaram de acreditar na vida para além da morte e então querem fazer o paraíso na Terra. Mas o Estado Social não se destina a fazer o paraíso, destina-se a evitar o inferno de muitas pessoas que vivem nas condições menos dignas que um ser humano pode ter. O Estado Social é um dos principais prejudicados, digamos assim, por estes anos de austeridade. O Estado Social foi o principal prejudicado, além do Estado de Direito, do respeito pela Constituição, pelos tribunais, pela legalidade vigente. O Estado Social é a grande vítima deste programa e deste governo, por inspiração da filosofia neoliberal, que vem do Hayek e de outros, não é? E que realmente diz, faltou-me dizer esse aspecto que é muito interessante e muito importante, dizer assim, o que é preciso é proteger os mais ricos, porque é deles que vem o investimento privado. Bom, ignora-se o investimento público. E quanto aos mais pobres, pois se sofrerem na terra, ser-lhes-á concedido o reino dos céus. Isto é o que diz, desde o célebre conservador inglês Burke, quando falava contra a Revolução Francesa, até o Hayek. Eles todos dizem isso. Não faz mal haver pobres ou haver pessoas a sofrer em condições infra-humanas, porque eles serão recompensados no céu. Ora bem, a doutrina cristã não é essa. Jesus Cristo começou as bem-aventuranças, ou no Sermão da Montanha, dizendo, bem-aventurados os pobres e os que têm fome e sede de justiça. Foi a grande revolução nas ideias. Antes disso, ninguém tinha dito, nem no Egito, nem na Mesopotâmia,
nem na própria Grécia. Foi Jesus Cristo que trouxe essa mensagem. Bom, e que depois foi concretizado ao longo dos séculos por variadíssimas tendências, incluindo tendências não cristãs ou não religiosas. A verdade é que aparecem agora estes senhores mancomunados com a direita dos interesses, com os grandes milionários ou bilionários. Não é? Eu não me esqueço do senhor Warren Buffett, um dos maiores, um dos homens mais ricos da América, dizer que achava chocante que ele, multimilionário, pagasse menos imposto sobre o seu rendimento do que a secretária dele pagava. E disse, aumentem os impostos, que isto é injusto. Bem, alguém o ouviu? Ninguém. E o que as pessoas querem é realmente não tocar nos impostos sobre os rendimentos mais elevados, sobre as grandes fortunas, sobre os iates, sobre os aviões particulares, etc, 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 mas sobrecarregar a classe média, sobretudo a classe média baixa, cortando-lhe os direitos e as garantias do Estado Social. Isto é uma injustiça. Em termos pragmáticos, Sr. Professor, o braço de ferro que está a ser levado a cabo agora pela Grécia, sim, não é prova de que a estratégia do Governo, e estou aqui a fazer uma provocação depois de tudo o que comecei a dizer até agora, sim, uma prova de que o Governo português, que a estratégia do Governo português foi a correta ao alinhar com a Alemanha? Olha, a Grécia não é o elo mais fraco que está a quebrar? É evidente, a Grécia está numa situação difícil, cometeu os seus erros táticos, embora estrategicamente tivesse porventura razão, ao querer bater com a mão na mesa, já que ninguém mais fazia. Bem, eu só espero é que a Alemanha não cometa mais esse crime anti-europeu, que é deitar a Grécia fora. Mas, antes de falarmos do problema da Grécia, eu só poderia aceitar a base do raciocínio da sua pergunta se, entre a política seguida pelo governo português e a política proposta pelo Syriza da Grécia, não houvesse nenhuma solução intermédia. Bom, eu vou-lhe já dizer algumas. Olha, primeiro, era uma solução mais moderada e provavelmente mais eficaz, em vez de fazer o que o nosso governo fez, ter seguido o memorando sem ir além do memorando. Bom, ficávamos por aí, cumpríamos à letra o memorando, ninguém nos podia acusar de não estarmos a fazer aquilo que devíamos, bom, e não teríamos imposto tantos sacrifícios. Segundo, outra estratégia, devia ter feito parte dessa estratégia alternativa, reduzir a despesa, em vez de aumentar tanto a receita, e teria sido possível reduzir a despesa sem ser no Estado Social. É uma mentira dizer que só se pode reduzir a despesa cortando salários e pensões. Isso é uma mentira. Não é verdade. Não é verdade. Há muito mais onde cortar e com muito menos custos sociais. Bom, depois podiam ter sido tomadas logo de início medidas de apoio ao investimento e não foram. E a verdade é que só agora é que começa a haver um vislumbrezinho. Bom, diz o Governo, na sua extraordinária máquina de propaganda, que estamos melhor do que nunca, porque as taxas de juros estão baixíssimas. Mas como se isso fosse obra do Governo de Portugal. Não é. Isso é o resultado da política inteligente e corajosa do Banco Central Europeu. Foi o Sr. Draghi, em agosto de 2012, eu estava na Itália e assisti pela televisão, que anunciou que faria tudo o que fosse possível para manter o euro. Bom, só isso permitiu acalmar os mercados e baixaram bastante as taxas. E agora, há poucos meses, iniciou a compra de títulos de dívida soberana aos Estados. Já comprou mais de 1.000 milhões a Portugal, segundo a imprensa de ontem ou de hoje. Bom, e é isso que faz manter as taxas de juros baixas. Mas também lhe digo uma coisa, os economistas com quem eu tenho conversado dizem que é muito provável que estas taxas tão baixas da dívida soberana não se mantenham assim por mais de um ano ou dois. E, portanto, não vale a pena, primeiro, estar convencido que vai ser sempre assim, porque não vai. Segundo, é completamente risível que o Governo venha dizer que isto está assim por causa do programa português. Não, foi o Banco Central Europeu. O único mérito, mas representa 2 ou 3% do total, o único mérito do Governo português está em ter ganho a credibilidade internacional suficiente para que
num clima geral de taxas de juros baixas, Portugal não fosse uma exceção para cima. Bom, mas o Governo teria, e repito o que já disse há pouco, teria ganho a mesma credibilidade se, em vez de ir além da Troika, se limitasse a cumprir o que estava no programa de ajustamento com a Troika. Mas em termos de campanha eleitoral que se aproxima, ou que já estamos, segundo alguns, sim, é lógico que o argumento ou o mote do Governo seja o PS chamou a Troika e nós tirámos-o de cá. O PS chamou a austeridade e nós acabámos com ela. É previsível que essa venha a ser, digamos, a superfície, a espuma da campanha. Mas eu espero que, sobretudo na pré-campanha... Mas foi de facto o PS que chamou a Troika? Sim, seria qualquer partido que estivesse no governo naquelas circunstâncias. Bom, aliás, a subida das taxas de juros em 2011 também não foi só por causa de Portugal. Antes de nós caíram a Grécia e a Irlanda. E a Espanha só não caiu porque teve a hombridade e a coragem de dizer não à ideia de um resgate e de uma troika, porque tinha exatamente as mesmas condições. E, portanto, enfim... Mas deixe-me só dizer mais alguma coisa que eu acho que é muito importante. É claro que vai haver... As campanhas eleitorais, infelizmente, são feitas à base de mentiras, ou de exageros, ou de negação da realidade, ou de ocultação de números. Os números maus ocultam-se, os números bons exageram-se e deitam-se foguetes. Bom, é sempre assim, infelizmente. Bom, já o Platão dizia que um dos males da democracia era que tinha muito teatro e que às vezes mais parecia uma teatrocracia. Bom, nós estamos habituados a isso em Portugal. Agora, deixe-me dizer-lhe o seguinte. É muito curioso que os 3 anos da Troika acabaram sem o relatório final da própria Troika sobre o programa, sobre o que foi conseguido e o que não foi. Porquê? Porque Portugal não conseguiu atingir as metas e como a Europa queria que o caso de Portugal fosse um sucesso, porque a juntar à Irlanda era 2 contra 1 da Grécia, se Portugal acabasse mal, era 2 contra 1. E, portanto, Portugal tinha de ser um sucesso. A maneira de ser um sucesso foi, entre outras coisas, não produzir nenhum relatório. Que eu saiba, nem o governo português, nem o Banco de Portugal, nem nenhuma outra entidade pública ou privada, nomeadamente nenhuma universidade, fez qualquer relatório sobre o que foi o programa desses 3 anos, que terminou já em maio do ano passado. Estava quase a fazer um ano. Ora, o que eu gostava de propor aqui, e acho que vamos a tempo, embora seja uma tarefa difícil e haja poucos meses, mas até ao verão ainda há 3 ou 4 meses para isso, era que uma comissão de economistas independentes fizesse um balanço... Um balanço muito objetivo, sem truques, sem mistificações, sem jogos partidários. Um balanço muito objetivo. O que é que estava assinado? O que é que foi sendo adaptado à medida que o programa ia sendo executado? O que é que foi conseguido na totalidade? O que é que foi conseguido só em parte e porquê? E o que é que não foi conseguido de todo? Houve coisas que o Governo nem sequer tentou cumprir, como, por exemplo, a alteração da legislação sobre ordens profissionais, para as tornar mais competitivas e menos corporativas. Nem sequer tentou. Um estudo como esse poderia facilmente ser utilizado como arma de arremesso ou na própria campanha eleitoral. Esse estudo teria como objetivo principal esclarecer os cidadãos que é quem vai votar. Bom, e depois cada partido ou cada força política que concorresse às eleições tiraria dali o que mais lhe conviesse. Bom, e procuraria não ter que explicar o que menos lhe conviesse. Mas eu aí percebia... Mas haveria uma base. Era um jogo político feito com uma base séria, objetiva, imparcial. Assim arriscamos-nos muito. E isso assusta-me. Arriscamos muito a que a maior parte dos portugueses vão votar ou porque sempre foram PSD, ou porque sempre foram PS, ou porque sempre foram PC ou CDS, bom, mas sem levar em conta minimamente o que é a realidade objetiva dos 3 anos da Troika. É por isso que as sondagens dão, aparentemente, a ausência de uma maioria absoluta. Estamos a caminhar para um bloco central depois das eleições de outubro? Não tenho a certeza. As sondagens, de facto, têm dado resultados que, por enquanto, não apontam para uma maioria absoluta, mas ainda estamos a 6 meses das eleições. Mas não deviam apontar com tantas... Não necessariamente. Não necessariamente. Com um governo que fez tantas maldades que o professor me esteve agora aqui a elencar... Ouça, eu tenho a desconfiança, não tenho a certeza,
nem sou técnico de sondagem, mas tenho a desconfiança. Sim, não vai dizer que as sondagens são o que são. As últimas sondagens que têm sido publicadas em Portugal não são verdadeiras sondagens, são painéis. E toda a gente sabe que os painéis, os membros dos painéis, se não forem constantemente renovados, têm tendência para analisar a situação como grandes conhecedores da política, em vez de como homens comuns. Bom, e, portanto, eu gostaria de ver uma sondagem que fosse verdadeiramente uma sondagem e não um painel, e que fosse verdadeiramente representativa. Bom, mas vamos admitir que aquilo que tem sido publicado coincide com a realidade. Isso. Vamos admitir. Bom, o que isso significa é que o governo, que já esteve muito mais em baixo, recuperou alguma coisa. Em parte por aqueles bons resultados, poucos, mas bons, que conseguiu, em grande parte pela sua extraordinária máquina de propaganda. A gente um dia sabe uma coisa e no dia seguinte, em mais de 90% dos órgãos de comunicação social, repete-se a mesma coisa pelas mesmas palavras. Isto é a máquina de propaganda. Bom, e por outro lado, quanto ao PS, o PS atravessou uma crise grande, mudou de liderança há poucos meses. Bom, tem uma nova liderança. O novo líder do PS era Presidente da Câmara de Lisboa. Saiu só agora. Entendeu que tinha que fechar alguns dossiês para deixar as coisas em ordem e que não podia sair antes. Se calhar, se tivesse saído antes, tinha sido acusado de desprezar a Câmara de Lisboa como se fosse uma coisa inexistente ou não importante. Bom, eu pessoalmente já o disse e volto a dizer, gostaria que o líder do PS já estivesse a fazer uma oposição mais vigorosa. E acho que ele não tem que esperar pelas conclusões do grupo de economistas que estão a avaliar a situação para lhe permitir não fazer promessas vãs que depois não possa cumprir. Eu acho muito bem que ele faça isso e que espere por esses dados. Mas há perder tempo. Mas há muitos outros aspectos que ele já podia estar a tratar, a política externa, que é quase inexistente neste governo, por culpa do Primeiro-Ministro, deve dizer, por culpa do Primeiro-Ministro, que desvalorizou a política externa, como desvalorizou a cultura, como desvalorizou quase tudo aquilo que tem a ver com o Estado soberano. Na prática, há falta de comparência por parte do maior partido da oposição, é isso? Não, eu acho que não há falta de comparência. E toda a gente que esteja atenta já percebeu quais são as grandes linhas do programa que o PS vai propor. Quer dizer, um exercício mais democrático do poder, respeito pelos tribunais, pela Constituição, pelos tribunais e pela legalidade democrática, estratégia de crescimento em vez de estratégia de austeridade, embora mantendo um certo rigor. Espero que proponha também a revisão do Tratado Orçamental da União Europeia, que é um garrote para o desenvolvimento de qualquer país. Assinado pelo próprio Partido Socialista. Assinado pelo Partido Socialista em má hora. Desculpe. O Tratado Orçamental, creio que já foi assinado, ou pelo menos ratificado, na Sim, mas o Partido Socialista, mas António José... Não digo que não. Mas eu estou a falar por mim. Com certeza. Como sabe, não tenho nenhum partido. Com certeza. Portanto, eu acho que o Tratado Orçamental, além de ter sido feito contra as regras da União Europeia, porque não abrangeu todos os membros, nem todos os membros da União Europeia, nem todos os membros da zona euro. Bom, mas, além disso, que pode ser importante, o Tratado Orçamental é um garrote imposto pela Alemanha ao desenvolvimento dos países que têm menos recursos, como a própria Alemanha, ou como a Áustria, ou como os países nórdicos, ou como a Holanda. Quer dizer, o Tratado Orçamental está a ser péssimo, não só para Portugal e para a Grécia, e para a Espanha e para a Itália, mas para a própria França. A França está com enormes dificuldades, não é? E já conseguiu obter, porque os grandes países obtêm sempre o que querem em Bruxelas, já conseguiu obter licença para manter por mais 2 ou 3 anos um déficit acima de 3% do PIB. Bom, assim também eu governava. É mais fácil, não é? Quando a gente é grande e diz eu quero assim e todos os outros abanam com a cabeça, é muito mais fácil. Ora, se nós não somos grandes e não podemos impor a nossa vontade apenas por uma declaração, nós temos que fazer o quê? Temos que negociar, temos que arranjar parceiros e temos que fazer uma frente unida a dizer isto assim não pode ser. Porque o euro e a União Europeia não se fizeram para beneficiar
meia dúzia de países ricos contra os outros. Pelo contrário, a ideia era a solidariedade. Sim, mas essa solidariedade já ficou lá atrás na história, ou não? Ficou, mas deve ser recordada e deve ser retomada, tanto a nível europeu como a nível interno. Nós temos que ultrapassar a fase do neoliberalismo e temos que voltar à fase do Estado Social e do Estado Democrático de Direito. São pilares fundamentais da nossa civilização. Voltando um bocadinho atrás, presumo que ou não acredita ou não concorda com a hipótese de um Bloco Central depois das eleições. Olha, eu não tenho nenhum parti-peri. Não sou nem a favor nem contra. Vai depender muito dos resultados eleitorais. Se o PS e o PSD, ou o conjunto PSD-CDS, ficarem tão longe da maioria que a única maioria possível seja um Bloco Central, pois provavelmente terá que ser, aliás não é drama nenhum, existe na Alemanha e já existiu várias vezes. Bom, se alguma das forças, em especial o PS, que apesar de tudo está bem à frente do PSD-CDS, se tiver uma vitória clara, ainda que sem maioria absoluta, nós aí temos duas hipóteses, excluindo agora o Bloco Central. A primeira hipótese é de haver um ou dois ou três pequenos partidos, ou partidos mais pequenos, com quem o PS possa formar uma coligação maioritária, seja através de um acordo parlamentar, seja mesmo através de um acordo de incidência governamental. Bom, isso é uma hipótese. A outra hipótese é o PS dizer, eu neste momento não tenho ninguém com quem me possa aliar e, portanto, pretendo fazer um governo minoritário. O Presidente da República já deixou claro há algum tempo que era preciso um governo sólido e sim, com certeza que é preciso um governo sólido, é preciso um governo estável, seria desejável que houvesse um governo maioritário, mas eu entendo, também já o disse em público, que o Presidente da República não tem à face da nossa Constituição poderes que lhe permitam dizer só em posse governos maioritários. Não tem. Até porque esta Constituição foi feita de propósito para viabilizar governos minoritários. Prova disso é o facto de a apreciação do programa de governo na Assembleia da República não ter que terminar por uma votação. Se ninguém propuser uma votação, o governo inicia o seu exercício pleno de funções sem apoio maioritário expresso. Primeira questão. E há outros indicadores na Constituição que mostram que os governos minoritários são possíveis e não são de modo nenhum desincentivados. Bom, portanto, é isso que eu vejo. Agora, suponhamos que é o PSD, porventura em coligação com o CDS, também acho muito estranho esta sobranceria com que o PSD trata o seu parceiro de coligação no governo, sobranceria, ao adiar constantemente a decisão sobre se vai em coligação ou se vão sozinhos. Acho isso uma coisa absolutamente inferior. É muito inferior, é muito bera. Mas enfim, admitamos que a política é feita de golpes baixos e este é claramente um golpe baixo em que o PSD está a comprazer perante o seu parceiro de coligação. Eu quero-te no governo solidário comigo, mas não sei se te quero nas próximas eleições. Isto é uma coisa vergonhosa. Bom, como é que o partido do Dr. Sá Carneiro, que fez a AD, é capaz de se comportar em relação ao CDS desta maneira, é uma coisa que eu não consigo compreender, só por grande maldade. Mas seja como for, vamos à questão do cenário eleitoral. Se o conjunto PSD-CDS tiver maioria absoluta, ok, pode continuar a governar como até aqui. Se não tiver, é quase impossível que forme um governo minoritário, porque um governo minoritário do PSD e do CDS estaria sempre nas mãos dos votos do PS. Não é? Bom, é certo que há um precedente do próprio professor Cavaco Silva. O professor Cavaco Silva recordar-se-á com certeza que o seu primeiro governo foi um governo minoritário. Tinha ele recebido nas eleições 29%. Bom, e propôs-se fazer um governo minoritário e os generalianos
Aceitou. Bom, e nessa altura não havia ainda nenhuma garantia pública, não sei que conversas haveria em privado, mas não havia nenhuma garantia pública de que o PRD viesse a dar tanto apoio parlamentar ao governo minoritário do professor Cavaco Silva como acabou por dar. Bom, o que aliás não o impediu, passado 1 ano e meio, de deitar esse governo abaixo. Bem, mas a verdade é esta. O PSD, sem um PRD que, por trás da cortina, lhe diga que está disposto a ampará-lo, não tem possibilidade de governar na dependência total dos votos do PS. Bom, e, portanto, o que é que pode acontecer? Pode acontecer que, de facto, se chega à conclusão de que ou há um governo minoritário do PS ou o Presidente da República quer empurrar o PSD e o PS para um bloco central, mas eles podem recusar. Eu acho que se o Dr. Passos Coelho cumprir o que anda a dar a entender, ou melhor, realizar aquilo que anda a dar a entender, que é que pode muito bem ficar à frente do PSD, mesmo que perca as eleições. Bom, e se o PS for o mais votado, eu não estou a ver o PS, liderado pelo Dr. António Costa, a fazer uma coligação, seja ela de que tipo for, com o PSD, que governou como o PS acha que governou. E eu, em grande parte, também concordo que governou mal. Portanto, se o Presidente da República, a meu ver, erradamente, insistir na ideia de que o governo tem que ser maioritário, isso pode colocar Portugal num grande impasse, que é o seguinte: não há nenhum governo que se possa formar com base nesta Assembleia e não é possível dissolvê-la nos primeiros 6 meses desde que ela foi eleita. Bom, nem, aliás, o Presidente da República, Cavaco Silva, teria a possibilidade de dissolver a Assembleia. Uma vez que estamos em vésperas presidenciais. Nos últimos 6 meses do seu mandato. Bom, isso obviamente decorre de algumas complicações escusadas da Constituição, mas serve para dizer 2 coisas. A primeira é que eu acho que o Sr. Presidente da República não deve insistir, e ultimamente não tem insistido, na ideia de que só dá posse a um governo maioritário. Ele pode ver-se obrigado pelas circunstâncias a ter que dar posse a um governo minoritário. Segundo, é um apelo que é preciso fazer aos portugueses, independentemente das suas preferências políticas. Se são de direita ou de centro-direita, votem todos no PSD-CDS. Se são de esquerda democrática, votem todos no PS. Agora, as pessoas que se ouvem dizer que ficam em casa, que estão desiludidas, que querem abster, que vão votar em branco ou que vão votar nulo, essas é que podem colocar o país numa situação muito grave de ingovernabilidade. E aí teríamos logo os juros a subir. Não necessariamente em relação a toda a Europa, mas em relação a Portugal. Portanto, há que fazer um apelo especialmente forte nestas circunstâncias. Mas esse apelo contra a abstenção tem-se vindo a fazer em todas as eleições. Para que as pessoas votem. Se calhar não basta fazer apelos em abstrato. É preciso conceber outras fórmulas de motivar o voto das pessoas. E eu acho que isso... Não está a defender o voto obrigatório, como no Brasil. Eu sempre defendi o voto obrigatório. Mas não tive êxito, a maior parte das pessoas disseram que não era uma boa solução, mas à medida que a abstenção for aumentando, e sobretudo se desta vez a abstenção voltar a aumentar, foi de 50% na Madeira, espero que não seja de 50% aqui, bom, mas se isso acontecer, vai ver que mais ano, menos ano, as pessoas acabarão por me dar razão e teremos de ir para o voto obrigatório. Dá mais trabalho dá menos trabalho do que tentar credibilizar a democracia e fazer mas sabe, por esse caminho. andamos a tentar a credibilizar a democracia há 10 ou 15 anos e ela cada vez se mostra menos credível. Portanto, há de haver um momento em que o Parlamento, que é o representativo da nação portuguesa, diga aos cidadãos portugueses: desculpem lá, mas não podem continuar a aliar-se. Nós queremos saber verdadeiramente o que é que vocês querem. Isso é que é a essência da democracia. Ficamos à espera dos resultados desse apelo. Também, Sr. Professor, obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter vindo ao Política Mesmo. Que fica por aqui. Voltamos amanhã. Tenham